Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Como estão indo os estudos de Apocalipse? Hoje, então, nós iremos estudar sobre a mulher e o dragão, capítulo 12. Eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações se você ainda não tiver feito isso, beleza? Enquanto roda a vinheta, leia o capítulo 12, que hoje nós vamos entrar nesse assunto e entender quem é essa mulher, quem é esse dragão, quem é o filho dessa mulher, beleza? Então, roda a vinheta! A soberania de Deus foi declarada nas 7 trombetas, sendo um fato já consumado, conforme nos relata a última trombeta. Contudo, isto não significa que a luta findou. Lembre-se que a declaração da soberania de Deus é feita de forma categórica no capítulo 11, no meio do livro. Mas isto não significa que todas as batalhas findaram. Como vimos no texto anterior, na verdade a soberania de Deus é declarada em todo o texto de Apocalipse. Para vários comentaristas, o capítulo 12 é uma espécie de interseção e divisão do livro. João passa a relatar a história do conflito entre a soberania de Deus e a luta de Satanás em ocupar este lugar. Com símbolos apocalípticos, João descreve agora o nascimento do Messias. Conquanto a figura da mulher seja controvertida, a figura do filho não pode ser interpretada de outra forma senão Jesus, por causa da declaração insofismável do verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esta é uma profecia messiânica relatada em vários textos. Salmos 2, versículo 9, capítulo 110, versículo 5, Daniel 7, 13 e 14. Então, qual que é o mistério da mulher, da criança e do dragão? A mulher nos leva novamente à pluralidade dos sentidos. A mulher traz à tona o antigo conflito profetizado em Gênesis, da luta entre Eva e a serpente, sobre a vitória da posteridade da mulher contra ela. O que significa a mulher? Para muitos, trata-se de Maria, mãe de Jesus. Embora Maria tenha dado à luz a Jesus, o resto da descrição profética que vemos neste texto não se aplica a Maria, mãe de Jesus. O texto relata que esta mulher fugiu para o deserto por 1260 dias, e esta profecia não se aplica a Maria, e sim a Israel, como nação. Para outros, trata-se da igreja, porém a mulher de forma alguma pode ser a igreja. Essa interpretação polissêmica é complicada. Não é a igreja que dá nascimento à criança, pelo contrário, é ela que deriva desta, né? Então, o que isso quer dizer? A igreja não deu um nascimento a Jesus. Foi Jesus que fez com que a igreja nascesse. Então, não tem como essa mulher ser a igreja. Foi Cristo pela sua vida, morte e ressurreição, e depois enviando o seu Espírito Santo que criou sua igreja. Por outro lado, a igreja nunca é tratada na Bíblia como mãe, mas sempre como a virgem, a noiva adornada. Então, não é a igreja. Outra hipótese mais razoável hermeneuticamente aponta para Israel. Isto está de acordo com várias profecias. R.H. Charles, ao discutir a identificação da mulher, lembra que nos escritos veterotestamentários, muitas vezes a comunidade teocrática é descrita em termos de mulher com dores de parto. Isaías 26, 17, Malaquias 4, 10, Isaías 66, 7. Para ele, isto revela messianicamente a chegada do libertador prometido ao povo de Israel. A profecia de Isaías 66:7 diz que Sião está com dores de parto, isto é, alguma coisa está sendo gerada no útero desta nação, algo novo deve surgir dentro dela. Paulo,
parece nos dar a chave hermenêutica quando relata que a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, Gálatas 4:26. Jerusalém foi a mãe do povo de Israel e do povo do Messias na terra, e seus filhos são o povo de Deus, histórico na terra. Romanos 9, do 4 e 5. Outro aspecto a ser observado é o conflito do dragão também com a descendência da mulher. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12:17. Isso nos leva a ter uma visão mais ampla do seu significado. Ela está vestida de sol, expressão de sua glória e exaltação, e tem debaixo dos seus pés a luz, sinal de domínio, e tem uma coroa de 12 estrelas, símbolo da vitória. Todas estas descrições simbólicas tentam realçar a glória celestial da mulher e a majestade da sua aparência. Então, nós entendemos que essa mulher é a nação de Israel, essa da onde o Messias nasceu, não é mesmo? Qual é o alvo do dragão? A descrição que é feita de Satanás também é simbólica. A ideia da antiga serpente nos faz lembrar da velha batalha travada no Éden. O diabo é muitas vezes descrito no Antigo Testamento com conceitos mitológicos e monstros como o dragão e a serpente sinuosa, Isaías 27:1. O monstro marinho, Isaías 51:9. O dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças falam do grande poder do diabo, e os 10 chifres falam de governos que estão subordinados ao controle de Satanás, que é descrito 13 vezes como dragão no livro de Apocalipse. Este dragão é uma criatura tão colossal que com um movimento de sua cauda pode tirar a terça parte das estrelas e lançá-las por terra. Não precisamos entender isto de forma literal, mas apenas entender o poder que ele possui, tipificados aqui nesta figura de linguagem. A luta do dragão caminha na direção do extermínio da criança que vai nascer. O grande dragão vermelho está pronto para devorá-la logo após o parto. Satanás vai fazer de tudo para destruir a criança que um dia há de destruí-lo. A antiga serpente precisa impedir completamente a encarnação, o nascimento dessa criança. Existe uma questão muito importante aqui. Por que existe tanta oposição ao nascimento desta criança? Vamos lá. A encarnação de Cristo, sua historicidade e humanidade ocupam um lugar central no plano da redenção estabelecido por Deus. Todas as escrituras apontam para este grande evento. O nascimento deste menino tem espaço central na expectativa judaica. Seu nascimento é um marco na história da humanidade e uma confirmação dos propósitos eternos de Deus. Por esta razão, o projeto de Deus é mantido secreto. Paulo fala de Jesus como o mistério de Deus, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 3, 8 e 9. Curiosamente, esta ação orquestrada do diabo contra o recém-nascido rei dos judeus veio de forma palpável através dos poderes políticos, não através de uma intervenção sobrenatural ou em forma de batalha cósmica, mas num ato institucional, que não deixa de ser profundamente espiritual. Este decreto bárbaro de Herodes, mandando matar indiscriminada e cruelmente as crianças que viviam no perímetro urbano de Belém, revela o esforço do dragão em devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12:4, a gente vê o dragão querendo matar a criança. Em Mateus 2:16 e de 16 a 18, a gente vê o decreto de Herodes.
A tentativa de Satã de destruir o Messias logo de início frisa a natureza mortal e crítica do conflito. Satã conhece plenamente o que significa o nascimento eminente da criança. Sabe que com a vinda de Deus em carne, grandes forças se desencadearão, as quais lhe hão de reduzir o poder. Surge agora um conflito incessante no qual Satanás luta para preservar seu poder. Yancey faz uma análise curiosa deste texto. Apocalipse 12 puxa a cortina para nos dar um vislumbre do Natal como ele deve ter aparecido em algum lugar bem longe além de Andrômeda. O Natal da perspectiva dos anjos. A narrativa difere radicalmente das histórias do nascimento nos evangelhos. O Apocalipse não menciona os pastores e um rei infanticida. Antes descreve um dragão liderando uma feroz luta no céu. Uma mulher vestida de sol e usando uma coroa de 12 estrelas grita com dores enquanto dá luz. Subitamente, o enorme dragão vermelho entra em cena, sua cauda varrendo um terço das estrelas do céu e jogando-as na terra. Faminto, ele arma um bote diante da mulher, ansioso para devorar seu filho no momento em que este nascer. No último instante, a criança é arrebatada para um lugar seguro. A mulher foge para o deserto e toda uma guerra cósmica se inicia. Visto pelos bastidores das esferas espirituais, esta passagem é dramática, dando-nos uma boa ideia do que aconteceu com a chegada de Deus em forma humana, quando nosso pequeno planeta foi visitado pelo Criador de todo o universo. Então, olha que interessante a gente analisar o Natal, o nascimento de Jesus de uma forma espiritual, de uma forma cósmica, né? A gente analisar como realmente as coisas aconteceram no plano espiritual. Por que Satanás se opõe de forma tão veemente ao projeto de Deus de visitar o planeta Terra em forma humana? Primeiro, porque com a encarnação de Cristo instaurou-se um novo tempo na história da humanidade. Existe aqui um momento decisivo dentro da história humana. G.K. Chesterton disse: único de todos os credos, o cristianismo acrescentou coragem às virtudes do Criador. O nascimento de Deus entre nós inaugurou um novo tempo, o tempo da restauração, o tempo da salvação. Os apóstolos também entenderam isto. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Segundo ponto, porque com a vinda desta criança inicia-se o tempo da confrontação e desmascaramento dos poderes das trevas. O dragão se coloca em frente da mulher para devorar o filho quando nascesse. Temos aqui uma figura antológica. Todo o esforço de Satanás neste momento é para sufocar o nascimento de Deus entre os homens, porque com sua vinda o poder das trevas é relativizado, seu domínio diminui e Deus realiza a obra portentosa no meio do seu povo. Existe um episódio do ministério de Jesus que é relatado nos 3 evangelhos sinóticos e que revela o que representou esta vinda do Filho de Deus para o diabo e seus anjos. Trata-se do endemoniado gadareno. Curiosamente, os textos nos mostram que a única ação de Jesus em Gadara foi a libertação deste homem que vivia numa situação de profunda opressão. Isto revela a compassividade de Jesus, especialmente por aqueles que se encontram presos nos laços destruidores dos demônios. Logo após a libertação daquele possesso, Jesus é expulso do lugar. Em Mateus 8:29, os demônios gritam em desespero: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios, diante da encarnação e ministério de Jesus, percebem que o julgamento já chegou com a vinda do Messias. Em Marcos 5:10, os demônios pedem para que Jesus não os mande para fora do país. Que país é este que se refere a esta legião? Os comentaristas se dividem. Uns creem que esta legião falava de um território geopolítico, conhecido humanamente como Gadara. Isto seria uma referência a espíritos territoriais que se acham dentro de uma determinada província ou região e que mantinham o domínio naquele lugar. Outros creem que esta legião estaria pedindo para que não fossem enviados para o lugar de onde vieram, o inferno.
Este país ao qual se referem seria a terra. Neste caso, os demônios não queriam voltar para o inferno, porque o inferno é um lugar tão ruim que nem mesmo seus habitantes naturais, os demônios, querem morar nele. Em Lucas 8,31, a narrativa segue a mesma ideia, mas Lucas usa um termo diferente. Os demônios rogam a Jesus que não os mande sair para o abismo, uma referência ao lugar onde se acham encarcerados os espíritos malignos. Mais uma vez temem retornar para o seu habitat. A encarnação de Jesus confronta os poderes das trevas. O ministério de Jesus é profundamente marcado pela expulsão de demônios. Jesus veio para acorrentar o valente, para desfazer as obras de Satanás, pelas quais ele mantém opresso e possesso milhares de vidas. A Igreja de Cristo foi dada a mesma autoridade. Então nós entendemos aqui que essa ideia de demônios territoriais, ela não tem um embasamento bíblico. As pessoas usam esse texto para defender, demônios territoriais. Mas aqui, quando a gente olha para os 3 evangelhos que citam, que narram essa mesma história, nós entendemos que ali eles estão falando de voltarem ao inferno, de serem lançados no abismo, não de que eles controlavam a cidade de Gadara, o país, como eles dizem, como diz no outro texto. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Terceiro ponto, porque com o nascimento desta criança, realiza-se a grande obra da redenção na cruz. A encarnação desemboca na cruz, e a cruz é o lugar onde Satanás terá sua cabeça esmagada. Satanás, ao contrário do que pode parecer, tenta impedir a cruz. Isto se inicia logo na tentação de Jesus, quando no deserto ele sugere a Jesus que pule do pináculo do templo, porque assim os homens ficariam impressionados com o seu poder, e este gesto atrairia mais atenção do que 3 anos árduos de ministério numa região de miseráveis como a da Galileia, no meio dos pobres e desvalidos. O diabo sugere que Jesus tome o caminho mais curto, não o caminho da cruz, mas o caminho da autoglorificação. Talvez um dos momentos em que isto se torna mais claro seja quando Pedro, seu amigo íntimo, exatamente quando Jesus vivia seus momentos de maiores lutas existenciais, se aproxima dele e lhe diz de forma aparentemente tão solidária: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de forma alguma te acontecerá. Mateus 16, 22. E Jesus lhe responde de uma forma abrupta e que beira a grosseria, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, 23. Por que será que Jesus responde desta forma a Pedro? É que Jesus via na palavra dele uma profunda manipulação demoníaca. Satanás se utiliza de um dos seus melhores amigos para lhe dar um dos conselhos mais sedutores, que era o de não ir para a cruz, mas ao mesmo tempo que distorcia sua vocação e propósito redentivos. Afinal, não for exatamente este mesmo conselho que ele lhe dera no deserto? Fuja da cruz. Tome o atalho exercendo seus poderes excepcionais e você será muito mais apreciado e bem-sucedido que utilizando a cruz. Jesus rejeita estas sedutoras propostas do diabo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. A cruz é o lugar onde a obra de Jesus se conclui, onde o diabo é exposto ao desprezo e a obra de Deus prevalece sobre a humanidade. Quarto e último ponto, porque a encarnação é o grande projeto de Deus. O nascimento desta criança é precedido de vários sinais majestosos. Todas as profecias veterotestamentárias estavam engravidadas de um grande evento que Deus haveria de realizar no meio dos homens. Cerca de 600 profecias do Antigo Testamento apontam para a vinda de Jesus. O cumprimento destas profecias inicia-se com a experiência de Zacarias, o velho sacerdote cuja revelação de Deus se dá num vácuo profético de 400 anos, desde Zacarias até Mateus. Não existe registro de que Deus
falado a qualquer profeta. Neste período chamado de intertestamentário, na manifestação que Deus faz a Zacarias, este longo silêncio de Deus é quebrado. O nascimento desta criança é também marcado por lutas cósmicas e grandes sinais celestiais. A visão dos magos, a profecia de Ana e Simeão, a grande manifestação do coro celestial junto aos pastores de Belém, todo o cenário está pronto para esta grande, maravilhosa revelação que se dá na Terra. Então nós concluímos essa aula como? Não conseguindo seu intento de devorar a criança, Satanás volta agora sua ira contra os descendentes da mulher. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Apocalipse 12, 17. Quem são os descendentes da mulher? O texto se autoexplica. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 17. A ira do dragão contra a mulher muda agora o foco e vai contra os seus descendentes. A igreja é chamada por Deus desde então para ser uma agência de confrontação dos poderes das trevas. Tem sido por esta razão perseguida, espoliada, mas ao despeito de toda a oposição, segue vitoriosa e triunfante. A batalha ainda não acabou, estamos ainda no meio da luta. Mas a batalha já tem um vencedor. Eles, pois, o vencerão por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. Então, nós entendemos que essa mulher é a nação de Israel e os descendentes dela, nós, cristãos, aqueles que são testemunhas de Jesus. Nós somos perseguidos, por isso nós vemos tantas pessoas sendo mortas por causa do Evangelho, tantos mártires sendo mortos, tantos missionários sendo mortos, porque o dragão, o diabo, continua nos perseguindo. Mas a nossa esperança e a nossa expectativa é que nós sabemos que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. E ele já pisou a cabeça da serpente na sua morte na cruz. Então nós temos essa esperança aí que nós venceremos por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Beleza? Espero que esses estudos estejam edificando e que você venha compreender o que o livro de Apocalipse quer dizer a nós. E na semana que vem, na nossa próxima aula, nós veremos que acontece uma festa no céu no decorrer dessa história de Apocalipse 12. Então, te espero na próxima semana, onde nós veremos esta festa no céu. Que Deus te abençoe. Um abraço!